Uma decisão inédita da Justiça pode abrir caminho para a formação de um novo tipo de configuração familiar no país. Duas mulheres que moram em Blumenau conquistaram o direito de registrar os filhos gêmeos no nome de ambas, sendo que uma delas não tem vínculo biológico com as crianças. A história de Carla e Michele ganhou destaque nacional e agora serve de inspiração para outras mulheres. A sentença abre um precedente jurídico e já está sendo utilizada como exemplo em processos semelhantes em 2 estados do país. Veja na reportagem de Adriana Kraus. O nascimento de Joaquim Amândio e Maria Clara foi muito festejado. Oficialmente, nos registros, eles são filhos de Carla e Michele, casadas há 11 anos. Mas como o óvulo era de Carla e o espermatozoide de um doador, Michele não tem vínculo biológico com as crianças, o que não impediu a Justiça de dizer sim ao pedido delas para registrar o menino e a menina no nome de ambas. Hoje, aos 2 anos, os gêmeos já vão à escola, onde Michele e Carla ouvem muitas perguntas. Os amiguinhos meus sempre perguntam assim, quando eu vou levá-los na escola, né? Você é a mãe do Joaquim e da Maria Clara? Eu digo, não, eu sou a Pami. E as crianças me olham e perguntam, o que é Pami? Eu falei, você tem pai e mãe? Aí a criança diz, tem. Eu falei, então, o Joaquim Amândio e a Maria Clara tem a Pami. Uma sílaba da palavra pai e outra do carinhoso mami, usado por muitas crianças, inspirou Michele, de 31 anos. É assim que ela se apresenta sempre. Carla afirma que elas são tradicionais, defendem tanto a importância da família que formaram uma. Quando a gente resolve tornar público, para produzir novos pensamentos, novos paradigmas, e que nós temos sustentação para tentar respondê-los, pelo menos o que é possível para nós, para que nosso filho, na adolescência, ele tenha um tecido social mais plástico, porque por enquanto eles são pequenininhos, mas a gente está falando, conversando com a sociedade para justamente fazer um tecido social onde não tenha tanto silêncio, tanto rechaço em relação a essas outras configurações. A sentença autorizando que a certidão de nascimento tivesse o nome das 2 professoras de Blumenau foi dada pelo juiz Cairo Rodrigues Madruga, da Vara de Família de Porto Alegre, depois de 1 ano de espera. A decisão saiu em dezembro. Inicialmente, Carla e Michele não falaram publicamente sobre a vitória, mas depois que souberam que 2 mulheres de São Paulo não obtiveram êxito num processo semelhante, decidiram contar sua história. Segundo especialistas em direito, o caso delas abre um precedente jurídico. No caso em questão, teríamos já uma base para que outros processos do mesmo tipo também dessem certo, nesse mesmo sentido. Então é um início, é importantíssima essa decisão. Ela, mesmo sendo em 1º grau, ela passa a ser um exemplo para outros casos que ainda podem vir daqui para frente. O que é difícil é o novo, aquilo que eu não tinha pensado para mim. Essa é a veia do preconceito, que a partir do momento que 2 pessoas bem próximas, minha vizinha na minha cidade vive isso, o que volta para quem está vendo lá do outro lado da TV, né? Isso pode acontecer comigo? A realidade de Carla e Michele é o sonho de muitas mulheres, como Carol e Suzana, que moram em Florianópolis. Juntas há 3 anos, elas planejam um bebê para 2014 e também querem que o nome de ambas apareça na certidão de nascimento da criança. A grande ideia de defender o nome das 2 na certidão de nascimento é de que mostrar sim que as 2 famílias podem continuar, que um filho homossexual não é o fim de uma família, sabe? De que ele pode sim gerar filhos, de que ele pode sim educar esse filho, de que esse filho pode levar o nome da família para frente. Quantas crianças hoje tem só o nome da mãe, que o pai some no mundo? E a gente querendo ter a gente só está querendo mostrar que é nosso filho, a gente só está querendo esse direito, que eu acho que é um direito da criança e nosso também. Aproximadas pela internet, Carol, de 22 anos, e Suzana, de 23, começaram a falar dessa nova formação familiar no início do namoro. Ela sempre falava que tinha muita vontade de ter filho, que a casa ficava vazia sem uma criança, que a gente só pode contar na velhice com os nossos filhos. Ela pensa futuramente, sabe? Eu já via falar muito de inseminação, então eu ficava mandando para ela sempre o endereço das clínicas, valores. A jornalista e a vendedora querem dar um passo diferente das mulheres de Blumenau. O espermatozoide viria da mesma fonte, um banco de esperma. Uma delas daria o óvulo, que depois de fecundado, receberia a ajudinha da inseminação artificial para engravidar a outra mulher, que veria a barriga crescer ao longo da gestação.
De alguma forma, aquela criança teria matéria genética das duas mães, né? Tinha sangue de uma que geraria, teria o óvulo da outra na fertilização. Então, ainda mais assim, ele seria de fato filho das duas. Entre carrinhos e outros brinquedos, elas não param de sonhar. E o futuro avô, pai de Suzana, já alimentava essa ideia há 2 anos. Já pegou e me deu esse sapato, dizendo que era para quando a gente tiver nosso filho. Assim que a família aumentar, virão muitas responsabilidades e também perguntas, principalmente sobre a figura do pai. Quando tiver essas coisas que precisa da presença do pai, com certeza eu vou lá representar. Se falar, mas é o pai, eu sou a mãe e pai da criança, então eu vou estar sempre representando essa fase assim da criança. Vai ter o presentinho Dia dos Pais, vai ter que ser meu, né? Com certeza vai ter que ser meu. Não tem como não associar, né? As pessoas olham pra gente e já percebem que eu tenho uma figura mais feminina, que a Suzana tem uma figura mais masculina, mas isso não nos deixa menos mães. Apesar de decisões negativas pelo Brasil com relação ao registro de crianças no nome de 2 mulheres, Carol e Suzana acreditam que vão conseguir repetir a conquista das professoras de Blumenau. Mostrar que os casais homossexuais também podem ter os seus filhos, também podem ter a sua vida normal, levar o seu filhinho para passear no shopping, comprar os brinquedinhos que ele quer. Educar, dar carinho, amor, como todos os pais, casais héteros podem dar, nós também podemos dar.